Fala pessoal, vamos fazer o nosso fechamento aí da semana, hoje é sexta-feira, dia 11 de outubro. Vamos começar aqui pelo nosso Ibov, né? Então, o Ibov segue aí corrigindo, né? Então, desde a máxima feita ali, o topo histórico, já são aí um mês e meio, quase 2 meses de uma correção. Tá? A correção em termos percentuais aqui, ela nem é grandes coisas, né? Então, se você olhar aqui desde o topo ali, a máxima do Ibov, essa correção é de 5%. Para título de comparação, no final do ano passado até o fundo, a correção foi de 11%. Antes ali daquele rally, né, o último rally do fim do ano, quando teve aquele rally ali entre março e ali o mês ali de julho, a correção ali do topo foi de uns 8%. Então, é uma correção suave, normal, né, tá tirando muita gente aí do sério, né, que fica tentando achar o fundo, mas esse movimento eu considero somente um movimento normal, tá? Então a gente está aqui olhando um gráfico semanal, que eu considero médio prazo, então não tem mudança aqui de tendência, por enquanto estamos numa correção. Essa correção pode seguir mais um pouco, por exemplo, aqui eu já falei algumas semanas, né? Aqui nesse 128.700, que é a média de 20 períodos, ela pode se estender um pouco mais, de repente vir aqui num 126 e assim por diante, tá? E aí a gente vai ter que acompanhar e deixar esse movimento se desenvolver. Por outro lado, aqui no gráfico diário, já tem algum tempo que ele nos permite pensar em venda, tá? Por quê? Porque aqui nós desenvolvemos um movimento de tendência de baixa, ou seja, topos e fundos descendentes. Então, nesse cenário, não tem por que eu ficar procurando por compras, né? Pode ser que compras pontuais surjam, mas na minha opinião não é o melhor a se fazer aqui, tá? Então, eu tenho o semanal corrigindo e eu tenho aqui o gráfico diário fazendo um movimento de tendência de baixa. E aqui eu já falei também muitas vezes, né, ao longo dessas últimas semanas. Aqui no gráfico diário, a gente tinha essa faixa aqui dos 130 mil como um primeiro endereço, ou né, uma primeira região para a gente corrigir, tá? Fazendo aqui o caminho do Fibonacci, tá? 161.111, alguns já conhecem. E se o Ibov seguir, a gente vai ter aqui ó, a região dos 127 mil. Tá bom? Então tem espaço para continuar corrigindo, tá? Só que novamente é uma correção dentro de uma tendência de alta que vem ali desde o ano passado, desde 2023. É óbvio que se esse movimento aqui de correção, de tendência de baixa seguir, pode ser que em algum momento ali, o médio prazo, a gente tenha motivos para desistir da ideia de continuidade da tendência de alta. Mas isso são situações que a gente vai ter que deixar desenvolver. Não adianta ter pressa, tá bom? Isso é óbvio, é só a minha opinião, falando aqui do índice, né, como uma referência que temos, tá bom? Falar do dólar, tá? O dolinha, ele vinha aqui de também algumas boas semanas depois daquela esticada, corrigindo meio que lateralmente, e aí, né, aqui no semanal, essa região, quando chegou aqui, ó, em julho, perdão, isso, não, agosto, desculpa. Aqui eu tinha comentado que poderia ser, né, uma região para compras para esse dólar continuar subindo em direção lá aos 5,80, 5,90, ou seja, continuar o movimento altista que veio aqui se desenvolvendo desde a virada do ano, tá bom? Só que isso não aconteceu, o dólar ficou ali mastigando várias semanas de lado, tá bom? E nessa última semana, a gente está vendo aqui, na semana que se encerrou hoje, o dólar aí com quase 3% de alta, tá bom? E aqui a gente está vendo no gráfico diário que mais recentemente o dólar ficou aqui bem encaixotado, né, sem sair do lugar, e finalmente, nessa semana que se encerra hoje, o dólar tomou um rumo, e esse rumo é para cima. Tá bom? Vou repetir também algo que eu já falei aqui há alguns dias. Na minha opinião, esse dólar voltar nessa faixa aqui dos 5,75, 77, para mim é bem possível e é questão de tempo. Pode ser que mude, pode ser que o dólar a partir de semana que vem comece a cair e aí a gente tem uma leitura diferente. Mas por enquanto está muito parecendo, né, que é para aquela região ali que a gente vai, tá? Quando a gente olha aqui para os juros, os DIs, esses também vêm surpreendendo, né? Eles vêm subindo aí nos últimos 2 meses, né, um pouco mais de forma acelerada, né, e inclusive fazendo máximas do ano, tá bom? Só que uma coisa eu vou falar também aqui, ó, os juros eles estão subindo, não começaram agora, eles estão subindo desde a virada do ano, tá? Então desde o início desse ano, os juros estão subindo. Olha aqui, teve sim ali, ó, entre julho e agosto, o mercado, os juros, né, eles deram uma parada, ficaram ali meio que, né, presos ali num range e tudo mais, mas em nenhum momento mudou de direção, eles continuaram subindo, tá bom? Então, esse movimento, em que pese os motivos que aí o pessoal vai tentando, né, identificar, ele não mudou. A trajetória ela já é altista desde o início do ano, tá bom? Por quê e até quando vai, nós não sabemos. O fato é que está subindo.
mercado, os índices setoriais, né? Consumo, sigo com viés baixista, tá? O ICON, mesmo que tenha um repique aqui, acredito que é para continuar caindo. O setor elétrico, o IEX, a mesmíssima coisa, eu continuo com viés baixista aqui, mesmo que tenha um repique. E FNC mantém um viés baixista. Claramente está perdendo força, olha aqui, ó, nas últimas 2, 3 semanas está caindo, mas está caindo mais devagar, tá? Mas isso não significa que não possa continuar caindo, tá bom? O IMAT, eu vou manter aqui o viés altista, tá? Eu acredito que essa região aqui pode ser uma região muito interessante para voltar a subir. É lógico que isso significa que iria meio que na contramão dos demais índices que a gente já comentou aqui, tá? O IMOB mantém um viés baixista, eu acredito que teremos mais uma pernada aqui de baixa, de queda, tá bom? É óbvio, né? É só uma possibilidade, né? Um palpite, não quer dizer que tem que acontecer, mas me parece bem provável. O Small, tá bom? Mantém um viés baixista, pode ser que tenha um repique antes aqui, normal, mas para mim a trajetória é de baixa, é para vir aqui naquele fundo ali de junho, quando o mercado fez aquele rally que todos nós já sabemos, tá? Mercado lá fora, né? O S&P, mais uma semana aí positiva, né? 1% de alta, indo em direção a esse 5.980, tá bom? Próximo endereço. No gráfico diário, a gente olha até para a região dos 6.000 pontos. O fato é que a tendência lá fora é de alta e continua sendo assim o preço, principalmente confirmando, então inclusive com um fechamento aí no topo histórico, tá bom? Então ficou ali 2 semanas, mais ou menos meio que lateral. Poderia sim fazer uma correção um pouco maior, como foi aqui no final de agosto, mas ideia totalmente refutada. O mercado lá fora rompeu e seguiu viagem aí nessa tendência de alta, nesse rally que nos últimos 12 meses, né, de outubro do ano passado para cá, passa de 40%, tá? Quem continua subindo são os juros, né? Olha só, o juro 10 anos, né, fez aqui, né, uma falhazinha de fundo e segue subindo, tá? Para mim, o próximo endereço é a região aqui do 4,25, tá bom? Então perceba que os juros lá fora vem subindo, tá? E o mercado, por enquanto, segue subindo também. Então os dois ativos, né, que normalmente andam em direções opostas, estão andando na mesma direção, né? Aí o porquê disso, né, eu vou deixar para quem realmente entende. Mas o fato é que aqui nós temos direção e por enquanto, né, a direção nesses juros é para cima, tá? Petróleo. Petróleo também, na minha opinião, mantém o viés altista para a semana que vem. Tá? Eu acredito que a gente vai ali beliscar os 84 e quem sabe aqui os 87, tá bom? Então, olho vivo, porque é óbvio, isso aqui é um viés, né? Não quer dizer que é uma certeza. A gente desiste aqui se esse petróleo perder os 75, 74, aí provavelmente a gente vai ter motivos para mudar de ideia aqui. O minério, vou manter o viés altista depois daquele rally, uma correção, tá? Teve aí no meio do caminho um feriado chinês lá de uma semana, então ficou tudo meio parado, mas eu acredito aqui na continuidade do movimento em direção a essa região aqui do 120 a 123, tá? E para finalizar o Bitcoin, esse não para, né? Aqui a gente vem numa consolidação, já falei sobre isso, dentro de uma consolidação muito maior, tá? E na minha opinião não mudou nada, tá? Então você tem aqui, né, o motivos, né, ou motivos, perdão, para acreditar que esse Bitcoin é para cima. Por outro lado, se você pegar aqui as últimas 2, 3 semanas, né, o Bitcoin vinha corrigindo, então muito difícil, cenário de consolidação. Não acredito aqui em movimentos muito fortes, pelo menos por enquanto. É óbvio, né, o mercado pode mudar, o Bitcoin pode sinalizar alguma coisa diferente, inclusive no fim de semana, já que ele não para de funcionar, e aí a gente vai ter que se atualizar, mas por enquanto a ideia é essa. E aí, antes de finalizar esse panorama aí, esse fechamento da semana, quero reforçar o convite para você que me acompanha, gosta aí do meu conteúdo e tem interesse em aprender, em ter um acompanhamento aí de perto na sua trajetória no mercado. Eu tenho um curso de análise técnica, tá bom? Que é o que eu eh, entenda um pouco, tá bom? E eu posso te ensinar para você também usar os gráficos aí para encontrar oportunidades para você, seja no day trade, seja no swing trade, independente do ativo que você queira operar, tá bom? Dentro desse curso você vai ter também um módulo básico ali de opções para tirar você do zero. Eu acho que já vai ajudar bastante gente, tá bom? E óbvio, né, você vai ter aí o tira dúvidas, né, para poder falar comigo quando você precisar para tirar suas dúvidas sobre gráficos, sobre outras questões aí de mercado, óbvio que estejam ao meu alcance aí para te ajudar, tá bom? E eu também tenho disponível sala educacional, tá? Fizemos aí um mês de sala com lives todos os dias pela manhã para acompanhar o intraday do índice do dólar, comentar também sobre outros ativos, responder as perguntas, falar de todas as questões aí relacionadas ao trade, ao mercado, que às vezes podem ser de ajuda aí para todo mundo, tá bom? Então espero que se você
tá aí em dificuldades ainda, quer ter uma ajuda aí de perto, um acompanhamento de perto, me chama no privado por onde você me acompanha, para você ter mais informações e quem sabe aí fazer a sua inscrição, adquirir meu curso ou mesmo a minha sala aí educacional que também é vendido separadamente, tá bom? Então é isso, espero que você tenha tido uma ótima semana. Precisando de algo aí, pode contar comigo. Um grande abraço.